circular, né? Seja bem-vindo ao nosso curso de grafos e algoritmos computacionais. Meu nome é René Guzmão e nesta primeira aula iremos ver uma breve introdução e alguns exemplos. Posteriormente vamos ver alguns conceitos básicos da teoria dos grafos e no terceiro momento da aula iremos ver as formas mais básicas de se representar computacionalmente um grafo, certo? Então, falando um pouco da história, um grafo nada mais é do que uma estrutura matemática abstrata que serve para representar situações da vida real, certo? Então existem vários problemas do nosso cotidiano que podem ser representados através dos grafos. E o primeiro registro do uso desse tipo de representação abstrata remonta aí de 1736 aproximadamente por um matemático chamado Euler. Então nessa época existia um problema de encontrar um caminho circular em uma dada cidade. Então Euler se deparou com esse problema de encontrar esse caminho circular com algumas especificidades e a partir desse problema ele começou a modelar esse problema através de uma representação abstrata e a partir dessa representação ele começou a ver as propriedades em que seria possível encontrar um caminho circular para um dado problema, certo? Utilizando aí com base o que ele havia estudado. Então, posteriormente, eu iria apresentar qual foi a conclusão de Euler para esse problema e qual seria a forma de identificar se dado um grafo é possível encontrar esse caminho circular, certo? Então vamos ver aqui a representação do problema. Então percebam que aqui a gente tem uma figura que representa um pouco a distribuição, né, de umas 7 pontos e esses 7 pontos aqui conectavam pontos da cidade e nessa cidade existia um rio, né, que atravessava essa parte da cidade. Então a partir disso é possível identificar 4 pontos principais conectados por esses pontos, né? Então a gente tem um ponto 1, ponto 2, ponto 3 e um ponto 4. Então 4 pontos distintos conectados por 7 pontos. E essa configuração ela pode ser representada através de um grafo quando a gente vê isso de forma mais abstrata. Então a gente poderia ter algo parecido com isso aqui. Então nós temos essa figura que de uma forma mais abstrata ela pode ser vista através desse conjunto de elementos e esses elementos eles possuem relações, né? Existe alguma forma de relacionamento entre esses pontos. Então o ponto 1 se relaciona com o ponto 3, também se relaciona com o ponto 2, o 2 também se relaciona com o 3 e o 4 e a partir disso seria, né, necessário encontrar um caminho partindo de um desses pontos, de forma que cada relacionamento desse, né, que vai ser chamado de aresta, cada aresta fosse utilizada apenas uma única vez e o caminho deveria retornar ao ponto de origem. Então, iniciando o caminho no vértice 1, no ponto 1, todas as arestas deveriam ser utilizadas uma única vez e deveria retornar ao ponto de origem, certo? Então, lá em 1736, Euler se deparou com esse problema e, ao tentar estudar esse problema de forma mais abstrata, ele concluiu que para grafos com algumas propriedades eles têm esse caminho circular e outros grafos não têm, certo? E aí, posteriormente, a gente vai entender qual foi a conclusão de Euler, mas fica aí o pequeno desafio para você agora tentar identificar para esse grafo em questão um caminho circular partindo de uma origem e retornando a essa origem de forma que todas as arestas sejam utilizadas apenas uma vez, certo? Bom, existem vários problemas do cotidiano que podem ser representados através de grafos. Uma situação bastante comum é a das redes sociais, onde a gente tem milhares, milhões, bilhões de usuários. Esses usuários eles têm relacionamentos entre si, certo? Quando a gente pensa aqui no Facebook, nós temos relacionamentos de amizade
e é possível enxergar a rede social como um grande grafo, né, que vai possuir um conjunto de usuários e esses usuários, né, conjunto de elementos, esses elementos eles possuem ou não relacionamentos, certo? E aí a partir disso é possível identificar, né, grupos de usuários que são de interesse para determinadas empresas e é possível também fazer estudos diversos aí relacionados à detecção de comunidades e existe toda uma área de pesquisa que faz estudo aqui nessa parte das redes sociais. Então nós temos aqui a detecção de comunidades que são bem importantes quando nós temos uma grande rede e nessa rede é interessante tentar identificar subgrupos, né, onde cada subgrupo desse vai ter suas propriedades. E, por exemplo, nesse segundo subgrafo aqui, nós temos um conjunto de pesquisadores e existem subgrupos aqui relacionados às áreas de pesquisa desses pesquisadores e de forma que também que cada grupo desse possui uma relação com outro subgrupo quando esse pesquisador ele exerce alguma colaboração com pesquisadores de outros departamentos ou de outros grupos de pesquisa, certo? Então a detecção de comunidades é interessante quando, por exemplo, você tem uma empresa e você quer verificar numa rede social quais são as pessoas que potencialmente vão ter interesse no seu produto. Outro problema tipicamente que é bem fácil de visualizar como grafo seria o problema de encontrar caminhos, certo, numa malha rodoviária. Então nós temos aqui um conjunto de cidades. Essas cidades elas são conectadas pelas estradas e naturalmente quando você trabalha ou com empresa de transportes ou quando você quer encontrar uma rota, você obviamente vai querer uma rota que tenha o custo mínimo, né? Que vai te levar a gastar menos combustível para sair de um ponto A e chegar até um ponto B. E esse problema já é um problema bem resolvido, existem aí diversos algoritmos eficientes que resolvem esse tipo de problema. Outro exemplo que pode ser representado usando grafos seria redes e computadores, né? Existem diversos problemas dentro da área de redes e computadores, como determinação de rota e alocação de caminhos, que podem ser vistos e trabalhados usando o grafo como uma representação desse problema. Então, nesse caso, aqui nós temos a rede da RNP, que é a Rede Nacional de Ensino e Pesquisa, que ela mostra aqui as conexões entre os nós dos estados e mostra também como é que está o tráfego entre esses estados, certo? Então, nesse caso aqui, é só uma ilustração de como é que essa rede ela pode ser visualizada através de um grafo, mas existem problemas como o problema da alocação de espectro em redes ópticas, problemas do roteamento propriamente dito, dentre outros, certo?